Você consegue diferenciar o grau de profissionalismo entre essas duas composições? Hoje nós iremos falar sobre tipografia. Caso você não me conheça, eu sou o Bill, arquiteto, designer gráfico e fundador do Vias. No Vias eu procuro trazer parte dessa minha experiência para tentar te ajudar a conseguir melhorar sua composição gráfica e comunicação visual em arquitetura. E hoje o assunto são as tipografias. A tipografia se trata das fontes, das letras, do desenho das letras. E a tipografia é muito importante para que você consiga extrair um pouco do simbolismo ali das fontes na sua composição gráfica, para que isso case com a sua ideia. O primeiro ponto que a gente precisa se atentar é o ponto da legibilidade, mas é inegável que os fatores estéticos contam muito também. Nesse vídeo eu vou te mostrar onde você pode encontrar as fontes, como você pode fazer o download, a instalação das fontes, e também vou te explicar alguns pontos teóricos para que você utilize na sua composição assim que você sair desse vídeo. Então a primeira coisa que nós iremos fazer aqui vai ser entrar nesse site aqui, ó, fontes.google.com, tá? Existem uma série de sites e uma série de formas para que você possa fazer o download de fontes. Porém, por que eu estou mostrando só esse site aqui? Para que as coisas não fiquem mais confusas, e ele é, na minha opinião, um dos melhores sites que existem para isso que a gente vai fazer aqui. Então não tem por que a gente fugir muito disso. Caso você não encontre algo que você esteja procurando aqui, você pode procurar no Google outros sites para que vocês consigam aí baixar suas fontes, tá bom? Mas aqui a gente já tem fontes muito interessantes, principalmente, né, considerando a nossa área de atuação, porque é muito improvável a gente utilizar aqueles estilos de fonte muito fantasiosos, né? A nossa área, a área de arquitetura, ela não exige muito esse tipo de abordagem, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai ver aqui quando a gente entrar no site vai ser uma série de fontes que, caso a gente goste de alguma, a gente já pode clicar nela e fazer um download. Mas o que eu sugiro para vocês? Aqui em categorias, ó, nós temos várias categorias, tá bom? Então eu vou desconsiderar essas categorias aqui e eu vou manter as primeiras categorias, tá? Qual que é a grande questão? Essa primeira categoria se trata de fontes com serifa e a segunda categoria se trata de fontes sem serifa, tá bom? O que é a tal da serifa? Eu vou deixar apenas a fonte com serifa para a gente enxergar aqui. Serifa nada mais é do que essa barrinha aqui, ó, que fica na parte de baixo aqui, ó, das nossas letras, tá vendo, ó? Então, isso aqui são serifas, ó. Serifa aqui, a serifa aqui, tá bom? Para que serve isso basicamente, né? De certa forma, serve para representar determinado tipo de estilo de fonte, obviamente assim como todas as outras, mas isso tem uma função primordial que é formar uma linha aqui embaixo, ó. Então, se vocês pararem para notar, quando nós pegamos livros, jornais, coisas que têm textos muito extensos, muitas vezes se utiliza a fonte com serifa para que o nosso olhar não se perca, tá? Então, vamos considerar que a gente tem um texto muito longo, então a gente vai passar primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, às vezes num corpo de fonte com tamanho pequeno, e para que o nosso olho não se perca, para que eu não leia aqui a terceira linha, e quando eu fizer a volta, eu leio novamente a terceira linha, muita gente se utiliza da serifa, tá bom? O que eu queria falar aqui, na área de arquitetura, enquanto padrão comum, as pessoas costumam utilizar mais fontes sem serifa, tá bom? Por quê? Porque tem muito a ver com a forma de abordagem que a arquitetura tem na maior parte das vezes. A arquitetura, por natureza, quando representada no design gráfico, ela é, como eu falei, na maior parte das vezes, representada de uma maneira bastante minimalista. E o minimalismo ele é extremamente moderno, né? É claro que existem casos onde utilizar uma fonte com serifa pode funcionar, tá bom? Quando você quer representar algo com uma arquitetura um pouco mais antiga, digamos assim, existem essas funções, né? E nós somos livres, na verdade, para usar da maneira que a gente bem entender. Mas eu tô falando isso para tirar rebarba aqui da aula e para que a gente consiga também acertar o que a gente precisa da maneira mais rápida aqui e mais eficaz, tá bom? Então, o que eu sugiro? Dá uma olhadinha nas fontes sem serifa, tá bom? Todas as opções vão estar aqui. Tá? Então, nós realmente temos muitas opções aqui, certo? Eu vou escolher uma qualquer aqui. Eu vou mostrar como instalar a fonte, tá? Aqui no PC. Depois que eu mostrar para vocês como instalar a fonte aqui no PC, eu vou mostrar como isso funciona no Mac também, caso você utilize o Mac, tá? Então, eu vou selecionar aqui essa primeira fonte mesmo, Open Sans. Uma coisa que eu sugiro, escolham por fontes que tem famílias completas. Olha que legal. Então,
essa Open Sans, eu tenho a versão dela Light aqui, que é mais fininha, Light Itálica e assim por diante. Porque utilizar dessas famílias aqui pode ser muito interessante para deixar o nosso trabalho bonito. Eu vou mostrar algumas coisas referente a isso, tá? Beleza, escolhemos a fonte aqui. Obviamente vocês podem escolher várias fontes. A gente vai clicar aqui em Download. A partir disso, o nosso arquivo vai baixar aqui para o nosso computador. E veja aqui como está o nosso arquivo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha com esse nome, porque as fontes elas vêm compactadas aqui. Então, vou abrir. Legal. Então, eu extraí as fontes. As fontes estão aqui, tá? São esses arquivos aqui que a gente vai precisar. Legal. Agora, como é que a gente faz para instalar isso daqui no Windows? Eu posso pesquisar aqui, ó, por painel de controle. Tá? Vou clicar aqui no painel de controle. Vou clicar aqui e vou pesquisar por fontes, tá? Para ficar mais fácil. E, ó, estão aqui, ó, as fontes. Então, a gente clica aqui nessa pastinha. A partir do momento que a gente clicou nessa pastinha, nós vamos aqui abrir a nossa pasta de fontes da Open Sans. Vou selecionar todas elas aqui, menos esse primeiro arquivinho, e vou arrastar aqui para dentro. Então, ó, ele está aqui instalando as fontes. Então, ele já instalou as fontes, é realmente bem rapidinho. E agora eu vou abrir aqui o Photoshop para mostrar que elas vão aparecer aqui normalmente. E aqui no Mac não é muito diferente, né? Então, eu estou aqui com as minhas fontes, tá? O que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui no Launchpad e a gente precisa abrir esse catálogo de fontes, ó. A gente pode pesquisar também aqui como fontes para abrir o catálogo de fontes. Posteriormente a isso, é só a gente selecionar aqui o nosso computador, tá bom? Selecionar todas as fontes, como nós fizemos na versão do Windows, né? E arrastar aqui para dentro. Então, você vai ver que o processo ele é realmente muito parecido, tá? Então, minhas fontes já estão aqui. Você consegue ter uma pré-visualização delas também aqui, nesse catálogo de fontes diretamente, tá bom? E nós podemos ver aqui no Photoshop que ela também já está presente aqui para que a gente utilize normalmente. Então, tá aqui a fonte com as suas variações. Então, tá aqui a Open Sans e suas variações. Bom, então agora eu tô com o Photoshop aberto aqui. O que nós faremos? Eu vou criar aqui, antes de tudo, um layer novo, tá bom? Vou utilizar a ferramenta de texto, o atalho dela é a tecla T, tá? É bem fácil de lembrar, né? Vou clicar uma vez aqui e eu vou escrever texto. Ó, quando eu quero acessar as informações desse texto, é só eu utilizar novamente a ferramenta T, o ícone dela tá aqui, beleza? Eu clico aqui em cima, ó, eu posso selecionar todo esse texto aqui, ó, e vir aqui em cima, ó, escolher a minha fonte. Vocês viram que a Open Sans, que foi a que a gente instalou, ela já estava selecionada, mas vamos supor que ela não estivesse. Então, ó, ela não está aqui selecionada. Eu vou selecionar o meu texto, vou vir aqui em cima e vou selecionar aqui a Open Sans, tá? A gente pode ir aqui também por ordem alfabética, caso a gente queira, mas ela já está aqui em cima, então eu vou selecionar aqui em cima mesmo. Eu vou aumentar um pouquinho esse texto, a gente pode aumentar tanto selecionando todo o texto e aumentando o corpo dele por aqui, quanto também a gente pode dar um Ctrl T, né? E fazer o dimensionamento dele normalmente como qualquer outro elemento aqui, certo? É sempre importante segurar o Shift para manter a proporção. Caso a gente não segure, ele vai perder a proporção dele, tá bom? Ok, então tem aqui a palavra texto. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu vou duplicar. Para eu duplicar, basta eu segurar o Alt, clicar e arrastar, beleza? Vou selecionar todo o texto aqui e olha que interessante. Eu tenho realmente uma família muito grande para esse texto, né? Para essa tipografia. Então, olha a diferença entre os textos, né? Entre as tipografias aqui. Por que isso é legal? Porque isso nos permite ter um trabalho muito interessante, tá? Então, eu vou excluir esse aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir o espaçamento. Como é que eu faço isso? Para diminuir e para aumentar o espaçamento. Eu seleciono todo o texto, ok? Seguro o Alt e com a minha setinha para a esquerda eu vou diminuir o espaçamento, tá? E com a setinha para a direita eu vou aumentar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui texto Photoshop. Ele ficou bem grandão aqui, né? E por que é interessante a gente ter uma família aqui completa de fontes, né? Ó, vamos supor. Se eu quiser, eu nem preciso utilizar o espaço. Olha que interessante que fica essa disposição aqui de texto. Outra coisa interessante que a gente também pode se utilizar bastante é textos em caixa alta, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar o site do Vias, então. Ó, vou diminuir um pouquinho aqui o corpo, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o site do Vias.
Como que a gente pode trabalhar de maneiras diferentes com os textos, né? A gente poderia, por exemplo, ó, aumentar bastante o espaçamento, ó. Então, novamente, Alt, tá? E setinha aqui para a direita, para aumentar o espaçamento. E olha como a gente já consegue uma condição interessante aqui para o nosso texto, para a nossa tipografia. Por que a gente conseguiu isso? Basicamente porque a gente escolheu, né, uma fonte, nós escolhemos uma tipografia que tem uma família grande. Então, isso nos permite fazer com que a fonte converse entre si. A gente poderia, por exemplo, escrever e misturar as fontes, porém, a gente tem um risco um pouquinho maior das fontes não conversarem muito entre si. Enquanto que, quando a gente tem uma fonte com uma família grande, né, de textos, isso, por natureza, funciona um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos supor que eu tenho um pequeno parágrafo aqui, querendo representar alguma coisa, tá? Eu vou colocá-lo aqui, vou subir esse meu texto aqui para cima. Eu vou, inclusive, mudar um pouquinho da cor dele aqui. Legal, aí o que eu quero mostrar para vocês, ainda sobre a família das fontes, vamos supor que essa linha aqui, ó, ela é uma linha muito importante e eu preciso evidenciar essa linha aqui. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa linha aqui e eu vou deixar ela em bold. Eu posso, inclusive, deixar um pouquinho mais escura essa linha, ó, a gente também vai conseguir evidenciar. E isso é possível, basicamente, por conta da gente ter escolhido aqui uma tipografia com uma família extensa e completinha. Vocês vão olhar lá no site, existem várias fontes, tá? Com famílias grandes. E faça aí a sua pastinha com as fontes que você mais utiliza. Às vezes é interessante a gente ter algumas fontes padrão que a gente utiliza mais, porque a gente aprende muito, a gente aprende muitas formas sobre como trabalhar com a tipografia. E isso nos permite também ter um trabalho mais rápido e mais efetivo, beleza? E aí, conseguiu captar a importância de pensar um pouco na sua tipografia? Se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like aqui e ativar o sininho. E caso você queira receber também as nossas notificações, é muito importante você se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma playlist sobre diagramação e arquitetura. Caso você queira continuar estudando sobre isso, você encontra muito conteúdo por aqui. Eu espero ter te ajudado e eu te aguardo nas próximas aulas.